estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, na 8.1. Agora muito mais cultura e informação para você e sua família. 13 horas e 25 minutos. Se você perdeu o primeiro bloco, eu conversei agora há pouco com o Roberto Princesinha, pré-candidato a deputado federal pelo PROS. E agora eu tenho o prazer de conversar com Pedro Valério, pré-candidato a deputado federal pela União Brasil. Antes, porém, vamos ao portal riobranco.net, que a manchete é a seguinte: Câmara aprova projeto de lei que concede 8 milhões à empresa de ônibus Rico Transportes. E ontem, em conversa com o prefeito Tião Boccalone, ele explicou que, na verdade, o dinheiro não é para as empresas, né? Não é para a empresa, e sim para subsidiar o transporte coletivo dos estudantes e dos trabalhadores que não têm condições de comprar transporte próprio e nem de apelar para os aplicativos. Está explicado, então. Mas deu uma confusão danada ontem lá na Câmara. Foi aprovado por 11-4. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso também com a vereadora Michele Mello, vice-presidente da Câmara. Porque agora eu tenho o prazer de conversar com o Pedro Valério, vice-presidente regional do União Brasil, pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Muniz. Tranquilo? Uma honra para mim. Tudo na paz? Mais uma oportunidade de conversar com você e os seus ouvintes. Valério, você acaba de fazer uma turnê pelo interior, né? Já em pré-campanha. Como é que está sendo esse período de pré-campanha e o que você viu nesse interior aí que muita gente talvez não sabe? Essas andanças pelo interior, Muniz, elas são muito importantes porque você acaba vendo o Acre de verdade, né? O Acre que nós temos, bem distante do Acre que nós queremos, né? Você andando pelo interior, você conhece uma realidade que ninguém gostaria de conhecer. A gente conversa muito com as pessoas, né? E quando a gente começa a comparar com o que acontece fora daqui, a gente viu a tragédia que se abateu sobre o Acre nos últimos 20 anos, né? O modelo equivocado da florestania, as mazelas que esse modelo deixou, ainda vai se arrastar por mais 50 anos pela frente. Nós perdemos muito tempo, né? Nós temos hoje no Acre, no mínimo, 3 gerações de jovens estragados pelo aquele modelo que simplesmente congelou, inibiu, oprimiu e afastou completamente o investimento do Acre e fez com que a geração de emprego e renda aqui fosse simplesmente dizimada. E aí nós temos hoje um quadro muito caótico, né? Para você, olhando a nossa realidade do Estado, a forma de sobrevivência das pessoas é uma coisa que maltrata muita gente. Você diria que o Acre perdeu 20 anos em sua história? Não, o Acre perdeu muito mais. Nós, em 50 anos, não vamos recuperar o que aconteceu com a gente. Por quê, Pedro? Porque, veja bem, nós temos a capacidade de absorver no setor público em torno de 50 mil pessoas. Sim. Mas nós temos aí beirando 700 mil pessoas que podem trabalhar no Acre. O que fazer com essas outras pessoas? Essas outras pessoas terão que ser amparadas na iniciativa privada. Agora, enquanto existir essa situação de perseguição em cima do setor produtivo daqui, entendeu? Que é quem gera toda a matéria-prima, que pode dar alguma expectativa de progresso para o nosso Estado, o Acre não tem solução. Um Estado que não produz o que come jamais será um Estado rico. Um município que não produz o que come jamais será um município rico. Veja o que aconteceu com Rondônia. Nos anos 90, Rondônia deu uma guinada e voltou o Estado para a vocação da produção. Hoje nós temos, em Rondônia, um dos estados mais promissores, se não o mais promissor da Federação Brasileira. Rondônia hoje a lupa do mundo está em cima de Rondônia, em face da capacidade de produzir que aquele estado tem. Quase 40 milhões de animais bovinos. Nós não estamos ainda abaixo dos 5 milhões. E olha que nós temos 20 anos a mais de emancipação política administrativa. E há 20 anos era o contrário, hein? Com certeza, com certeza. Eu fugi de Rondônia em 83 porque a situação lá era terrível. Aliás, muita gente fugiu daqui para lá. Eu tinha saído de Tararacá direto para lá, né? Vamos dar um e me exemplo, dei mal, porque lá não tinha emprego na época. Vamos dar um exemplo caseiro, até porque você tem conhecimento de causa para falar com mais propriedade. Sim. O setor que você atua, na agropecuária, vamos lá, e também na piscicultura. Ambos fazem parte do agronegócio. A piscicultura deu um salto nos últimos anos. A fotografia do momento é animadora, mas o passado nem tanto. E a piscicultura praticamente estacionou. O que fazer, então, para desenvolver isso? A piscicultura foi dizimada, né? Hoje é humanamente impossível produzir peixe no Acre para competir com o pessoal de Rondônia.
Explique aí pra gente. Hoje eles conseguem vir lá de Vilhena, colocar um tambaqui aqui a R$ 9,00 o quilo. Ninguém aqui no Acre é capaz de produzir um tambaqui com R$ 9,00 o quilo. Se der ração, se fizer o que tem que ser feito, né? Se criar o peixe com expurgo de mercado, pode até chegar. Mas se criar o peixe com a ração, como recomenda a técnica, não consegue produzir 1 quilo de peixe aqui com menos de R$ 12,00. Ou seja, como é que vai competir? A qualidade perde a quantidade e a competitividade. Não, aí você tem um animal, né, que não é recomendado ao consumo, saúde, né? De jeito nenhum, sim. Tá. Então, os insumos encarecem o custo e aí torna isso, a competitividade bem baixa. Nós temos uma saca de ração hoje beirando os R$ 125,00, ração 28%. Aumentou muito também, né? Como fazer? Não é? Tem algumas mais baratas, mas com a qualidade questionada. Né? Então, é muito difícil a situação. Mas olha, Muniz, veja bem. Rapidinho, só para comprar essa parte aí. Pois não. Tem gente falando em produzir ração aqui. É viável? Sim, o Raiolando já produz ração aqui, Sim. entendeu? Porque ele planta a soja, ele planta o milho, que é a base da matéria-prima de qualquer ração, é o milho e a soja, né? E mesmo assim não diminui o custo final? Não, o custo dele é um pouco mais baixo, mas também não é um custo... Ainda não é. Ainda não tem condição de vender pelo preço excessivo, porque a produção de soja aqui também ainda é muito tímida. Né? Nós perdemos 20 anos de plantar soja no Acre, com o discurso da Florestania de que a soja no Acre não vingaria, não daria certo. Algumas pessoas que tentaram... 93%. Exatamente, algumas pessoas que tentaram plantar soja, inclusive, foram multadas. Né? Esse dia passado eu estava conversando... Foram multados? Então é proibido? Era proibido? Sim, foram multados porque não poderia plantar, né? E existe, inclusive, salvo engano, uma lei estadual que proíbe o plantio de soja no Acre. Mas o governador flexibilizou, né? Fechou os olhos, o Gladys, e o resultado disso é que nós temos hoje uma das melhores sojas do Brasil, aqui do Acre. Né? A soja nossa está bombando. Um dia desse eu estava numa reunião, que eu percorro muito os bairros de Rio Branco, os municípios do interior, e um cidadão levantou a voz. Mas o senhor fala em plantar soja? Soja é para grandes fazendeiros, não é para o pequeno produtor. Eu falei para ele, amigo, o pequeno produtor é a agricultura familiar, que tem que ser incentivada, preservada, protegida, etc. e tal. Mas veja... Que representa 70% da produção. Se nós tivéssemos aqui um plantio de soja em larga escala, o senhor não estaria pagando R$ 12,00 na lata de óleo. Claro. Né? Aí ele se conformou e entendeu que eu tinha razão. Agora, veja, nós temos aqui no Acre há muito tempo algumas matérias-primas que já poderiam estar abastecendo algumas indústrias. Nós temos carne de qualidade, nós temos couro de qualidade, o chifre e o casco de qualidade, isso só vindo da carne bovina. E temos a madeira. Para onde é que está indo toda essa matéria-prima nossa? Toda está indo daqui em natura para gerar emprego lá fora. Entendeu? Quem vem montar uma indústria no Acre com esse cenário de perseguição que tem por conta do radicalismo ambiental? Então nós precisamos, Muniz, por isso, daí nasce a minha pré-candidatura a deputado federal. Tá? Eu espero em Deus e que o povo acreano faça uma renovação muito forte na Câmara Federal e no Senado. E só mande para lá parlamentares que tenham compromisso com a geração de emprego e renda a partir da produção. Porque toda a cadeia benéfica vem necessariamente da produção. Diante do exposto, você acredita nessa renovação? Eu tenho muita fé que ela aconteça. Porque esse quadro, o modelo de deputados federais e senadores que pautam o mandato por divulgar emendas parlamentares, esse modelo tem que acabar. Esse tipo de parlamentar não pode voltar para Brasília mais. Porque todo mundo sabe que as emendas impositivas, elas estão lá, é um bolo que está pronto. Automático. É um bolo que está pronto. O parlamentar só tem um trabalho de fatiar. E hoje se fatia com um smartphone. Manda tanto para tal canto, para tal canto. E como é que você pode pautar uma atuação parlamentar de um deputado federal, da magnitude de um mandato de deputado federal e de senador, em liberar emendas? Isso é uma das atividades que o parlamentar tem que desenvolver. Mas o que pega mesmo é você criar, né, um ambiente dentro do Congresso favorável à flexibilização das leis que travam o desenvolvimento da Amazônia. Não só do Acre, mas dos estados da Amazônia, e aí você vai beneficiar diretamente os mais pobres, que é o Acre, Roraima e o Amapá. Né? É preciso que a bancada federal saia daqui unida com esse propósito. A bancada federal do Acre vai tentar conquistar a de Rondônia, conquistar a do Amazonas, a do Pará, a de Roraima, a do Amapá e até a do Tocantins, para que a gente possa, efetivamente, ter uma voz forte dentro do Congresso para fazer um enfrentamento a essa situação. Nós precisamos dizer ao mundo que as pessoas daqui
também tem direito de sonhar com um futuro melhor. Claro. Você, né? você de crescer, de se desenvolver, de ter um patrimônio, de sonhar com uma velhice mais tranquila. Nós não somos animais zoológicos. Claro. Você se sente preparado, qualificado para assumir esse mandato e fazer a diferença? Ser uma voz ativa em defesa dos interesses do Acre e do povo acreano? Olha, eu acho que os dois pré-requisitos para um deputado federal hoje, no Acre, o primeiro é ter passado limpo, é não ter as mãos sujas. Isso é fundamental. Porque se tiver alguma capivara na Vila do Cabo, eles vão buscar. A internet ajuda. Tem jeito. E o segundo é ter coragem. Porque essa briga em Brasília não é para medroso, não. Essa briga em Brasília é para quem tem muita coragem. Porque a pressão do mundo em cima do Acre, em cima da Amazônia, com esse discurso que tem de preservação, ela é enorme. Vamos para um dado bem simples. Bem simples. Rondônia se viabilizou porque desmatou 33%. Ah, mas Rondônia destruiu a natureza. Só mentira. 33. Só desmatou 33% e se viabilizou. E nós desmatamos 11%, querem que a gente se viabilize com 11%, impossível. Só que no Acre tem aquele agravante. 75% do nosso território já é constituído de reservas legais. O que fazer com uma situação dessa? Essas reservas têm que ser revistas. Nós temos que permitir que o Acre, se não puder abrir... isso, ou então nós estaremos condenados. Nós estaremos condenados à miséria eterna, ad eterna. E um detalhe, quem mora lá nessas comunidades, vou dar um exemplo aqui. Vivem na mais absoluta miséria. Na reserva Chico Mendes, por exemplo, eles querem essa mudança. Eles vivem na mais absoluta miséria. Eu estou indo para a reserva Chico Mendes gravar com o seringueiro e vou mostrar nas minhas redes sociais a vida miserável que eles levam. Entendeu? Sem nenhuma expectativa. Quando muito tem sorte, vive 65 anos. Você viu isso de perto? Eu vejo isso de perto quase que diariamente. Eu sei que não está ao seu alcance, eu vou fazer a pergunta. E onde estão as ONGs? O que elas fazem? Estão enchendo os bolsos, paulatinamente enchendo os bolsos, e servindo aos interesses internacionais, nada republicanos para os nossos interesses do Brasil, e principalmente dos amazônicos, para fazer com que isso aqui continue da mesma forma. Então eles as reportagens que a gente vê por aí não tem sentido? Eles querem duas coisas do Acre, meu amigo. Que o nosso povo continue cada dia mais pobre e cada dia mais analfabeto. Que é para poder eles terem facilidade de manobrar. A aposta desse pessoal é fazer com que o nosso povo chegue a esse nível. E nós precisamos reagir. Só um detalhe. O Acre precisa fazer uma segunda revolução, agora não pelas armas, mas pela política. Só um detalhe aí que vai ao encontro que você está falando. Não é de encontro, vai ao encontro, vai fortalecer. O vice-presidente, o general Mourão, fez um levantamento, 14 mil ONGs atuam na Amazônia. Já pensou? Naquela região lá, do Vale do Javari, onde aconteceu os 2 assassinatos, e a gente espera que os mandatários sejam punidos, não só quem executou, ali atuam 1.400 ONGs. E a miséria continua lá? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então o que estão a fazer? Essas ONGs, elas prestam um desserviço muito grande à nossa região. Veja o que aconteceu com essa proposta de fazer o estudo de viabilidade da estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa. Tem gente que se opõe. Entraram na justiça para pedir a suspensão do estudo de viabilidade. Veja a gravidade do problema. Entraram na justiça para impedir o estudo de viabilidade da estrada. Independe de qualquer coisa, estão fazendo pré-julgamento. Não, entenda, é o estudo de viabilidade. É um estudo que vai apenas dizer que se ali é viável fazer uma estrada ou não. Só isso. Era uma pergunta e uma resposta. É possível fazer uma estrada aqui? Não. O estudo de viabilidade ia dizer isso. Não, aqui não dá. Entendeu? O solo não permite, o relevo não permite, etc. e tal. Ou então o estudo ia dizer, sim, é possível fazer a estrada. Daí sim, poderia se pensar em fazer a estrada. O estudo de viabilidade eram algumas picadazinhas no meio da mata para poder levantar relevo, solo, bacia hidrográfica, etc. e tal. Entraram na justiça e, pasme, a Justiça Federal de Primeira Instância aqui mandou suspender o estudo de viabilidade. Foi preciso a AGU recorrer para Brasília para liberar. Nós temos um fantasma sobre nossas cabeças muito grande, Muniz. Ou o povo acreano reage com força, ou os nossos netos, bisnetos, não têm futuro. Nós temos que lutar muito. Você não está sendo muito pessimista, não? Não, eu estou sendo realista. Às vezes eu digo até brincando que eu sou uma pessoa mais feliz que a maioria das outras, porque eu ando com os pés no chão, vivo a realidade. Para mim, pão é pão, queijo é queijo, certo? E eu faço hoje uma peregrinação pelo Estado, falando a verdade, olhando nos olhos das pessoas e colocando para elas a nossa triste realidade. Nós temos mais gente no Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, do que trabalhando em carteira assinada. Para entrar no Bolsa Família, a pessoa não tem que estar abaixo da linha da miséria? Desculpa, abaixo da linha da pobreza?
Né? Para entrar no Bolsa Família tem que estar abaixo da linha da pobreza. Se nós temos mais gente no Bolsa Família do que fora, é porque mais da metade da população está abaixo da linha da pobreza. Mas eu acho que essa proposta, só para encerrar, a proposta do governo, eu acho que é mais viável, porque dá a oportunidade de 2 anos a pessoa continuar recebendo o benefício e cuidando da vida. Mas isso é uma novidade, porque você sabe que antes era proibido, né? Aí a pessoa não queria. Antes era proibido. Não, ficava aquele clima. Eu não vou arrumar um emprego de um salário mínimo, porque eu posso ser demitido. E se eu for demitido, eu perco lá e cá. Então, vou me agarrar nesses R$400 aqui mesmo, que aqui está garantido. E isso cria na cabeça das pessoas o ócio, né? A falta de estímulo para correr, para lutar, para crescer na vida. Né, exatamente. As pessoas são empurradas para o ócio, para não fazer nada. Muito e ficar mendigando, esperando no final do mês, cair lá no caixa eletrônico R$400, que ele não sabe de onde vieram, de onde veio. Então, se você recebe um dinheiro que você não sabe de onde veio, não é fruto do seu suor, da sua labuta, você nunca vai dar valor àquele recurso. Sem contar que R$400 é um valor ínfimo. É impossível alguém sobreviver com R$400. Você traz numa sacola de um açougue de carne bovina. Conversei aqui com Pedro Valério, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Foi um prazer, Pedro Valério. Obrigado, meu querido. Estou sempre à sua disposição. Você tem 30 segundos ainda. Eu quero dizer ao povo do Acre que não perca a esperança. E que não satanizem a política, porque qualquer transformação de uma sociedade só se dá pela política. O nosso próprio país já disse que nós não faremos guerras. Então não podemos mais fazer uma revolução com armas. Nós temos que fazer uma revolução através do voto. Melhorando a nossa representação política, melhorando os nossos governantes, para que a gente possa construir um cenário bom para daqui a 20, 30 anos. Porque não se faz uma transformação dessa em 2 anos, 3 ou 4. Eu estou dando o exemplo de Rondônia. Lá começou em 90, hoje nós estamos em 2022 e lá surtiu efeito. Lá as pessoas fogem do governo. Aqui todo mundo corre para ter um emprego no governo. Quer dizer, são 50 mil vagas que tem no governo para 600, 700 mil pessoas que precisam trabalhar. Olha a situação do Acre em relação a Rondônia. Se você conversar com alguém de Rondônia e falar em governo perto deles, eles ignoram, não querem nem estar perto de governo. O governo para eles é problema. Eles se viabilizaram pela iniciativa privada, que é onde tem a roda da economia, onde tem realmente a geração de riqueza através da economia. E nós só temos uma saída. Para melhorar a vida dos acreanos, só se melhora através da economia. Se a economia vai bem, a vida de todo mundo melhora. Se a economia perece, a vida de todo mundo perece junto. Boa sorte, Pedro. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado. Ela é médica, vereadora, vice-presidente da Câmara de Rio Branco. Michelo Melo, pré-candidata a deputada estadual pelo PDT. Eis a próxima atração. Agora são 13h43. Até já.